nessa participação que eu vou fazer hoje, nós vamos falar especialmente do papel do pai, mas podemos começar dizendo que a família e a escola devem ser instituições que trabalhem juntos para a criança, em função da criança. Existe uma certa tendência, às vezes, das famílias passarem para a escola toda a educação, todas as influências, tudo que a criança vai aprender. E às vezes a escola coloca muito só na família a responsabilidade de cuidar daquela criança. É fundamental que se trabalhe junto, que isso seja um trabalho pensando no que é melhor para a criança. E para a criança essa união é muito importante. Eu sempre saliento que nós vivemos no gerúndio. A gente vive aprendendo, mudando, se modificando, prestando atenção nas coisas novas, e a família se modificou muito. A família se tornou uma célula muito menor. A família é chamada família de apartamento, que tem menos filhos do que há 50 anos atrás. É uma família onde muitas vezes várias pessoas da família trabalham, vários trazem o sustento para casa. Então aí nós começamos a ver que há uma socialização já de quem provê essa família. Isso foi uma mudança muito importante. Então, aquele papel, falando agora do assunto específico que é esse papel do pai, eu prefiro chamar de função paterna. A função paterna dentro das famílias. Houve um tempo em que se dizia que a função do pai era dar limites, estabelecer regras, ser quem sustenta tudo, é o provedor de tudo, é aquele pai que a mãe diz assim: quando teu pai chegar, eu vou contar para ele. Esse pai que tinha essa função paterna de ser esse provedor, essa autoridade, a pessoa que vai chegar e colocar regras na casa, essa função se ampliou muito e para o bem, eu acho, melhorou. Os pais estão sendo muito mais participativos na vida da família e dos filhos. Então nós temos que pensar que houve uma melhora, se ampliou essa função. O pai não é obrigado e nem tem assim essa força cultural e social de ter que ser essa figura que só trabalha com as regras e castiga e normas e é ameaçador. O pai pode ser uma pessoa muito mais amigo, participante, também ser sensível a alguma dificuldade do filho, também conversar, também ajudar nas tarefas da escola, também ajudar nas tarefas de casa, dividir com a mulher que também muitas vezes trabalha atividades e funções de levar, de buscar, de cuidar, de conversar a respeito de problemas, também sair com os filhos sem necessariamente a mãe estar junto. Então, essa função paterna de ser a autoridade, ela ficou ampliada. Nós sabemos que para a criança é muito estruturante a questão dos limites. E a função paterna tem ainda características de colocar alguns limites. Para a criança é extremamente estruturante e calmante, vamos dizer assim, diminui a ansiedade, dá um alívio para a criança, ela ter a sensação de que tem alguém que sabe até onde ela pode ir. E isso, os pais e a função paterna são muito importantes. Assim como a escola tem que poder dar limites e poder trabalhar com a criança a capacidade de se frustrar frente a situações que ela não pode fazer ou que ela não pode ter, essa função paterna também existe em casa. E muitas vezes é a função que é passada para o pai.
Agora, eu sempre também coloco que o pai e a mãe, se puderem estarem juntos nessa situação, para a criança também é apaziguador. A criança vai se sentir mais tranquila ao ver que o pai e a mãe estão juntos, tentando colocar limites, colocar situações onde a criança não vai poder controlar ou fazer tudo que ela quiser. Assim como também estarem juntos para fazer coisas de lazer, de prazer, de passeios, de viagens, de seja o que for. Então, essa união de pai e mãe é muito importante. Quando um desautoriza o outro, ou fica aquele papel, o pai é o mau, é o chato, e a mãe é a boazinha, para a criança causa uma divisão que não ajuda em nada para ela entender o valor das coisas. Então, nesse aspecto, acho importante que os casais pensem a respeito. Nós sabemos também que existem outras constituições familiares. Existem pais que estão cuidando de filhos sozinhos, existem mães que cuidam de filhos sozinhos, que aí muitas vezes tem que fazer papel de pai e mãe, nos dois casos. Existem as relações homoafetivas, existem crianças que já perderam ou o pai ou a mãe. Todas essas situações são situações importantes que possam ser trabalhadas junto com a escola. Eu sempre me preocupo assim com essas festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, onde tem toda uma expectativa que apareça o pai ou a mãe. Eu acho que sempre é uma coisa que pode causar algum tipo de conflito, de situação constrangedora, que a criança se sinta muitas vezes diferente. Acho que a escola tem que estar muito atenta a isso. Tem algumas escolas que já fazem o dia da família, e não um dia tão específico assim de pai e mãe. Mas seja como for, em qualquer dessas situações, por exemplo, numa relação homoafetiva, a importância de colocar regras, de colocar limites, de ter amor, de se relacionar de uma forma onde haja conversa, onde haja interesse pela vida da criança na escola, é independente de gênero. Então, relações homoafetivas podem ser muito bem aceitas e bem trabalhadas com uma criança que se sente amada, que tem confiança naquela relação. Assim como relações onde os avós estão criando uma criança porque, de certa forma, perderam o pai ou a mãe. Isso também pode ser trabalhado com a criança que tem uma situação especial, mas que a base dessa relação é de confiança e de amor. E até muitas vezes a gente tem que pensar na situação do pai e da mãe desnecessários. É aquele pai e aquela mãe que ajudam a criança a ter confiança para se afastar, para ir na casa dos amigos, para fazer coisas fora de casa, que não precisam ser tão dependentes de pai e mãe. Esse trabalho também é muito importante que possa ser feito com os pais, que ficam muito assustados. Nós vivemos um momento em que as pessoas andam muito assustadas. Então a gente tem que cuidar muito para passar confiança para a criança, que ela tem capacidade de fazer coisas independente do pai e da mãe.